Eu nasci em Tangará da Serra, aqui no Mato Grosso, né? E com 5 aninhos fui para Rosário Oeste, né? Eu cresci com meus pais lá e até os 16 anos. E nesse período meu irmão nasceu e nós fomos para Cáceres. Eu morei em Cáceres durante 2 anos, fiz faculdade lá. Meus pais também moravam lá, engenharia florestal. Tipo, nada a ver, né? E aí eu não estava muito feliz com a faculdade que eu estava cursando e apareceu o concurso. Meu primo me indicou o concurso do bombeiro. Eu fiz a prova e aí eu fui para Cuiabá, morei um ano em Cuiabá. Depois desse um ano eu vim para Sorriso, em 2015. Desde então estou aqui em Sorriso até hoje. Então, foi uma fase meio difícil, né? Eu tinha 16 anos, difícil eu digo de escolhas. Apesar de meus pais sempre me darem suporte, etc. Só que eu estava muito confuso e em Cáceres existia faculdade de engenharia florestal pública, né? Meu pai trabalhava com muitos engenheiros, né? Meu pai é biólogo. E ele tinha uma referência muito boa de engenheiros florestais, né? E aí eu falei, cara, eu vou ir. Fui. Meti a cara, de início começou a rolar bem, mas depois eu vi que aquilo não era minha praia, né? Não era o que eu realmente queria para minha profissão, para minha vida. E é aí que apareceu o concurso do bombeiro, que daí eu fiz a prova e as coisas fluíram, né? Difícil. Não foi fácil porque meus pais sempre tiveram um pensamento acadêmico, né? De estudar, do filho crescer na parte acadêmica. E eu com 18 para 19 já trancando a faculdade pública federal, meu pai e minha mãe morreram de orgulho, né? Para fazer um concurso. Tipo, deixou de estudar para ir trabalhar. Na mente deles era isso na época, né? E aí demorou um tempo para eles, um período de quase um ano, para eles administrar essa informação e me enxergarem com outros olhos, né? Que não era o cara que queria deixar de estudar e sim para trabalhar. Depois desse período um pouco delicado em casa, e aí eles entenderam essa situação e me abraçaram como me apoiam até hoje, né? Enfim, 18 para 19 eu morava com meus pais, nesse período de um ano, que foi o processo todo do concurso. E aí, antes disso, na faculdade também morei com meus pais, né? Aí com 19 eu fui embora para Cuiabá. Aí eu morei sozinho em Cuiabá, e aí de lá para cá eu moro sozinho desde os É. 19. A prova nós fazemos em Cuiabá, tudo em Cuiabá, mas desde o início da inscrição, você já escolhe seu polo. Já escolhi Sorriso, porque meu pai morou aqui há muito tempo atrás, 93, eu jogava bola aqui. Olha. E aí ele falava muito bem, tenho um primo aqui, que tem boas referências da cidade próspera, etc. E sempre falou muito bem. E por isso eu escolhi Sorriso. Né? Nossa vida de bombeiro era calma, né? Nós tínhamos paz no quartel. Hoje não, hoje é uma loucura, né? É uma loucura, a nossa demanda é muito grande. Mas a cidade bem tranquila, era bem bom, no sentido de, na parte do trabalho em si. Né? Sempre foi bom o Sorriso, desde quando pisei aqui, eu sempre fui bem recebido em todo lugar que eu ia. Eu trabalhava na parte de vistorias, então eu ia nos locais para liberar o alvará ou não, enfim. Uhum. Sempre fui bem recebido na super educação da sociedade toda de Sorriso. Na época, na verdade, eu pensava em educação física. Mas como a cidade de Rosário Oeste era uma cidade muito pequena, as informações eram muito restritas, né? Restritas. E o que eu tinha na minha cabeça, professor de educação física, da escola, da aula em escola, tem R$ 2.000 de renda e acabou. Na minha cabeça era isso. E em Cáceres e Sorriso, eu vi que a realidade não era só isso, né? Não era só engessado e tinha um limite. Né? Tinha um pouquinho mais para você explorar. E a educação física eu amo desde de pequeno, com meus pais, eles sempre levaram para o esporte, meus pais são do esporte. E no bombeiro me identifiquei muito junto com a educação física e hoje tenho as duas profissões e sou apaixonado. Tenho tatuado em mim as minhas maiores marcas na vida, inclusive minhas duas profissões, que eu sou apaixonado demais, completamente. Eu tenho um capacete que aqui representa eu e minha prima. Tem um outro bombeiro aqui, que ela foi minha parceira de curso e de formação, que é a minha irmãzona, né? Aqui tem uma frase escrito: Deus, sei que um dia morrerei, mas quando isso acontecer, que seja salvando vidas. E aqui é um altar, que tem alguns dados aqui dentro dele, né? 986, que é da academia onde eu comecei, onde eu iniciei minha carreira, que o Douglas Ediano abriu as portas para mim. O LS, que representa a minha marca, né? E, enfim, eu acho que relacionado ao bombeiro é isso. E a academia também. Não, bombeiro nunca. Nem Nunca? passou, na verdade eu nem sabia que existia bombeiro, né? Em Rosário Oeste nem passava na minha cabeça, só filme. O bombeiro, quando eu fiz inscrição, eu não sabia nem o que o bombeiro fazia direito, na verdade. Aí que eu fui pesquisar e estudar sobre. A educação física tinha passado na minha cabeça, odontologia, ser dentista. Por quê? É incrível isso. É minha mãe que brinca sobre isso até hoje, né, quando nós reunimos. Por quê? O cara que mexia com a nossa família, né, que fazia os procedimentos da nossa família, ele, inclusive eu vi ele há pouco tempo, e ele
tinha um carro bonito, ele tinha uma moto esportiva e tinha uma namorada muito bonita. E eu falava, mãe, eu quero ser dentista. E isso, só que eu não tinha essa reflexão. Eu só falava da moto dele. A minha mãe brinca comigo hoje, que na época eu pequenininho olhava aquela situação que ele vivia e ela meio que tipo tirava de espelho, né? Mas enfim, eu nunca tive muito isso. As coisas foram acontecendo, as portas foram abrindo e eu fui me entregando para o que eu estava ali e as coisas aconteceram. Hoje eu não me vejo em outra profissão, a não ser como educador físico e como bombeiro militar. Mas nunca tive esse sonho de, cara, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, né? Futebol, como sempre, como todos, né? Como vem da família do meu pai, que já foi profissional, e enfim. Mas eu nunca tive essa desde a infância, né? Isso despertou em mim depois que eu já fui. Foi um acidente de trânsito, eu lembro os dois primeiros. Um acidente de trânsito na MT-242, que um cara tava limpando o pátio com um soprador, e esse soprador caiu no rosto a poeira foi no rosto do motociclista e ele caiu. E aí nós fomos a primeira ocorrência ali. Lembro até hoje, nervoso pra caramba, suando mais que tudo. E na segunda ocorrência foi uma gestante, um acidente de trânsito. Nossa. E aí eu fui mais nervoso ainda para essa segunda ocorrência, porque era uma gestante. Falei, meu Deus, a mulher vai ter um parto, e aí o que eu vou fazer? A gente fica com a sensação de o que eu vou fazer? Você aprendeu tudo durante um ano, chega na hora você fica aquele nervosismo de início, etc. Né? Mas, né, como sempre no quartel, as pessoas iniciantes correm com o mais antigo junto, né? Para poder dar essa calma, essa segurança, esse aporte. E aí foi uma mulher, mas estava tudo tranquilo, tudo certo. Foram ocorrências marcantes que você não esquece, né? Não esquece nunca mais. Tenho 8 anos. 8 anos? 8 anos como bombeiro. Vou fazer 9 esse ano. Na profissão nossa, infelizmente, nós só vamos em desgraça. É uma palavra forte, mas é verdade. Quando que o bombeiro ele é acionado? Quando ninguém resolve nada e liga pra gente resolver alguma coisa que deu muito merda. E enfim, então nós só lidamos com sofrimento, com angústia, com perda, com dor. E é algo que faz parte da nossa rotina, né? É da nossa profissão isso. A única ocorrência que existe, na minha opinião, que é algo bom, é o parto. Né? E às vezes os bombeiros passam 30 anos na nossa profissão e não conseguem ter essa felicidade de ter esse acontecimento. E comigo já aconteceu 2 vezes, né? Uma vez eu estava dirigindo, eu só estava no local, e a segunda vez eu segurei a criança. Né? A chamada no bairro, no Rota do Sol, e é um bairro distante, para quem é de Sorriso sabe, né? Do centro. E aí chegamos lá, a mulher entrou na viatura, enfim, colocamos ela e ela começou. Nós observamos que ela estava coroando, né? Chamamos, quando a cabecinha do bebê começa a aparecer. E ela começou a entrar aquele trabalho de parto ali, nós deslocando até o regional. E aí, a protocolo nosso, começou o trabalho de parto em si, para a viatura, todo mundo faz o parto, faz todos os procedimentos e aí desloca, não importa onde esteja, para a viatura, no meio da rua. Sério? Sério. E, enfim, ela começou a dar uns gritos, e aí eu já tinha ouvido os gritos de dores, de contrações. Mas o grito dela foi o grito de parto. Quando ela deu o grito, eu me arrepiei inteiro. Eu falei, cara, vai nascer. Tipo, realmente vai nascer, sabe? Enfim, e aí, isso era meia-noite e pouco, eu lembro. Nossa. E aí começou esse trabalho de parto, e nós lá, aparando o bebê, etc. Fizemos o procedimento que tínhamos que fazer, né? E foi algo incrível, marcante. Depois que nós entregamos a vítima não, a mãe com o recém-nascido, entrando na viatura, tava todo mundo com o olho cheio de lágrimas, querendo chorar, tipo, emocionadíssimo, né? A mãe, tipo, agradecendo a gente, o pai agradecendo a gente. E foi algo muito marcante, que isso vai marcar a minha história, eu nunca mais vou esquecer. Né? Sem dúvidas, a ocorrência mais feliz que eu tive. Ah, teve. Aconteceu recentemente, né? Nós já lidamos com vários óbitos, vários acidentes graves, etc. Só que nós fomos treinados para não absorvermos essas situações, né? E nós entregamos as vítimas, entregamos o óbito, entregamos a ocorrência para o regional, para o hospital, para a UPA, e dentro da viatura a gente tem que entrar e lidar como se nada tivesse acontecido. E hoje acontece de forma natural. Obviamente tem ocorrências que mexem mais com o quartel e com a guarnição. E teve uma situação que eu estava de COB. COB, ele é o atendente, para ficar mais claro, o recepcionista do quartel. Centro de Operações Bombeiro. Então a pessoa liga o 93, eu que atendo, eu pego os endereços, informações e despacho a ocorrência. E aí, era um dia de feira, né, fica movimentado o quartel, e eu ouvi barulho de carro, né, correndo, freando e tudo. E aí eu comecei a ver que o barulho começou a se aproximar, e quando eu olhei para trás na janela, tinha um carro entrando no quartel.
E aí saiu uma mãe desesperada, correndo com uma criança no colo e jogou no meu colo. E aí quando eu peguei a criança, ela estava afogada, né? Já estava em óbito já. E aí eu sentei, fiz os procedimentos que nós somos treinados para fazer, enfim. Ela começou a regurgitar muita água pela boca, né? E aí já de imediato começou a aparecer as pessoas, porque eu vi um barulho, né? Nós acionamos a sirene e já deslocamos para o hospital. E aí, naquele momento, você fica ali fazendo os procedimentos e orando, pedindo a Deus ajuda e sabedoria e conhecimento ainda mais, enfim. Mas nós estávamos em 4 dentro da viatura, só atrás, fora que estava dirigindo. E nós fizemos tudo o que podíamos fazer, entregamos para o regional, eles sem dúvida fizeram também. Infelizmente a criança não sobreviveu, não resistiu. Foi algo muito forte, né, para nós, o quartel inteiro ficou um pouco abalado aquele dia pela logística da ocorrência. Mas é algo que infelizmente, né, acontece, vai acontecer outras vezes e que nós temos que ter essa sabedoria, frieza para lidar com essas situações mais difíceis. Né? Eu acho que sim. Na verdade, das ocorrências, eu diria que não. Mas do bombeiro, sim. Antes do bombeiro, sim. Sem dúvidas nenhuma, o quartel, o militarismo lapida o homem quando ele entra, ou a mulher que seja. Né? Nós nos tornamos um pouco mais frios para algumas situações, né? Um pouco mais racionais, um pouco menos impulsivos. Né? Na grande maioria das vezes, é óbvio que isso não é uma forma, né? Mas eu tenho muito a agradecer ao quartel que me transformou completamente, com responsabilidades, compromisso, ordens, etc. E é algo que realmente mudou. Né? O RG nosso muda, realmente. Os números que existem são outros porque realmente você muda a pessoa, né? Mas eu percebo que foi uma mudança positiva, graças a Deus. As pessoas que estão ao meu redor da minha infância, perceberam essa mudança e tiveram essa observação, esse feedback positivo. Só tenho a agradecer. Eu acho que é algo que eu não tinha, eu aprendi muito com a Luma isso, inclusive, sobre você viver o presente, sabe? Algo que o quartel trouxe para mim, essa frieza e etc. Eu lembro que ela falava sempre, viva, curta hoje, etc. Tenha mais intensidade, né? E isso hoje eu mudei um pouco. Deixei de ser um pouco mais frio, mais carrancudo, né? E mudei um pouco mais para esse sentido. Mas eu acho que é isso, de você viver intensamente o que você tem que viver. Seja no namoro, numa pessoa, em um trabalho, em um momento, enfim. Isso despertou em mim e mudou realmente em mim, sabe? Em curtir mais meus momentos, não pensar tanto assim lá na frente, como eu sempre fiz, ainda faço. Mas hoje eu consigo pensar lá na frente e curtir mais o momento de hoje, sabe? E eu acho que essa foi uma das maiores lições que eu tive, se não a maior, de você viver o hoje, curtir o agora, intensamente, muito intenso, sabe? Sem dúvidas nenhuma isso. Foi. Foi um pouco depois, né? Eu passei no concurso, vim para Sorriso, e aí essa vontade já existia dentro de mim, de ser um professor de educação física, um personal trainer, enfim. E aí, aqui em Sorriso, eu me ingressei na faculdade, as coisas foram encaixando, eu trabalhei como estagiário 2 anos e meio na prefeitura, né? Com ginástica e escola de futebol, que é onde eu cresci com futebol, né? E depois de então, quando eu me formei, eu fui atrás da academia. Fui buscar ajuda não, oportunidade, e isso na academia eles me deram, né? O Douglas e a Diana. E inclusive eu tenho uma gratidão, hoje são meus amigos, enfim. E lá as coisas foram encaixando, foram fluindo, e aí eu vi que realmente, como personal trainer, era onde eu queria estar, né? Não no futebol, não na ginástica, outra coisa do tipo. E aí as coisas encaixaram e fluíram, estão indo bem até hoje, graças a Deus, tudo encaixado. Porque eu sei da pessoa que eu sou no sentido do compromisso de estudos e etc, e buscar o conhecimento. Só que a gente começa a colocar em prática, e não é do dia para noite que vai ter resultado, precisa de tempo. E aí você começa a botar em prática o que você está aprendendo, o que você está estudando, enfim. E quando isso aparece, isso é mágico. A primeira vez que aconteceu isso, eu falei, caraca, eu sou capaz de mudar. Juntamente, óbvio, que eu falo para os meus alunos que 100% são eles. Com menos de 1% sou eu que estou ali. Eu dou a receita do bolo para eles, o que eles têm que seguir, e vai deles seguir, né? Mas a sua ideia para aquela pessoa deu certo, sabe? É incrível. E o que você tem de feedback, de autoestima, de ter mais coragem, de disposição, sono, ansiedade, depressão. Cara, é incrível, incrível.
como o esporte, a atividade física, o exercício físico, ele traz para você isso, sabe? Isso não precisa de artigos milhões que existem. O dia a dia nosso mostra isso, sabe? A quantidade de alunos que chegam para você e falam, cara, meio obrigado, meu sono melhorou, nosso treino está melhorando, o meu dia a dia está melhorando o trabalho, minha concentração, meu foco. E isso tudo engloba, né? Não só no resultado estético, quando você vê aquele desenho que você almejava para aquele aluno, mas quando tem por trás disso, né? Assim, mindset melhorado. Nossa, é incrível. Na rotina do quartel, eu trabalho um dia e folgo 3. Então, no dia que eu estou no quartel, eu entro 8 horas da manhã. Porém, no dia eu já atendo 5 e 6 da manhã. Aí eu corro para casa, me troco e vou para o quartel. Tiro meu serviço nas 24 horas, das 8 da manhã até o outro dia às 8 da manhã. E às 9 da manhã já tenho aluno na academia. Então, eu já me troco no quartel, do quartel eu já parto para a academia. E aí eu continuo minha rotina durante 3 dias atendendo na academia. Fora as demandas do quartel que existe, e uns eventos na Garbo aí que também aparecem. Mas é muito corrido, tô barbudo porque eu tô de férias, né? E o que muda pra mim? Eu tenho 4 finais de semana de folga, só. Nos meus 30 dias de férias do bombeiro, o que muda pra mim é que eu sei que 4 finais de semana eu vou estar de folga. O resto não vai mudar nada. E a barba cresce, só isso. Mas as coisas fluem, é uma correria muito louca. No começo eu tinha dificuldade com isso, porque eu tenho hoje eu despertei um problema em me desligar. Eu tenho que estar buscando sempre alguma coisa. E eu entendi que no sábado e no domingo eu tenho que resetar. Meu sábado até o meio da tarde eu tenho que parar de fazer tudo que eu tenho que fazer. E meu domingo eu não tenho que fazer nada. A não ser que seja algo muito urgente. Porque eu preciso estar 100% na segunda para os meus alunos. E se não adianta eu chegar morto segunda-feira, porque, cara, eu acredito muito em troca de energia, eu vou estar morto. Que energia eu vou transmitir para o meu aluno, sabe? E no começo foi muito difícil. Porque eu emendava semanas e semanas e semanas e semanas. E aí eu, quando eu estava morrendo, estava adoecendo, estava sem energia, sem disposição para poder realizar a atividade do dia a dia. Mas hoje flui bem, as coisas encaixaram, eu já me adequei com a minha rotina, organizei minha semana. Bem corrido, mas você pediu chuva, então aguenta a lama, né? Graças a Deus estava dando bastante lama e o carro tá traçado, tá rolando, tá indo, sabe?